Olá pessoal, boa noite. Voltando aqui, Sidney Thiago Paniago, falando com vocês. Eu gostaria de agradecer as pessoas que curtiram meus últimos dois vídeos. Gratidão. E quero mandar também aqui um salve para o meu colega da Justiça Federal, Júlio César. Um grande abraço, meu nobre. Vamos lá. E já falamos sobre vários princípios. Eu vou ter ali aqui que falamos sobre a legalidade, a supremacia do interesse público, impessoalidade, presunção de legitimidade ou de veracidade, especialidade, controle e tutela, autotutela, continuidade do serviço público. E agora, hoje, eu vou fazer um comentário sobre o princípio da publicidade. É um princípio muito importante, ele se faz presente praticamente em toda a atuação da administração. Claro, é o princípio da publicidade, publicidade dos atos da administração em geral, não só na administração, como também se fala também em princípio da publicidade em outras esferas, tipo na esfera judicial também temos a publicidade. Mas o foco hoje é o princípio da publicidade na esfera administrativa. É um princípio amplo, é um princípio que, como eu já disse, de suma importância. Eu peço que você pegue uma Constituição e siga comigo vendo alguns artigos que eu vou aqui mencionar. Então, a publicidade sempre foi tida como um princípio administrativo. Está aqui na doutrina. Porque se entende que o poder público, por ser público, deve agir com a maior transparência possível. Daí o princípio da publicidade, a fim de que os administrados tenham a toda hora, a todo tempo, conhecimento do que os administrados estão fazendo, a sua atuação na administração pública. Então, é um princípio que norteia a legalidade dos atos. Não tem como ser diferente. É ele que dá, na verdade, notícia às pessoas, ao externo, de que um ato administrativo foi concretizado. Então, mas ele só se materializa com a publicidade para o externo. Então, é o princípio da publicidade. Exige que então, se exige que se publique todos os atos que devam surtir efeitos no público externo, fora, portanto, do âmbito da administração pública. Internamente é uma situação, mas que estamos falando aqui sobre o efeito externo, né? O que o princípio causa, qual é a sua repercussão lá fora. Então, vale a pena você dar uma olhada com cuidado nesse princípio, juntamente cotejando a Constituição Federal. É um princípio de natureza constitucional, tá? A publicidade, portanto, não é um requisito de forma do ato administrativo, não é elemento formativo do ato, é requisito de eficácia e moralidade administrativa. Então, é o requisito que dá moralidade às ações dos gestores. O que eles fizeram? O que eles decidiram? Então, ele é importante. Essa transparência. A publicidade, com o princípio da administração pública, abrange toda a atuação estatal, visando o conhecimento da conduta interna dos nossos agentes, como eles se comportam.
Então, em falando em publicidade, você logo pensa que tem que dar conhecimento a outras pessoas, a um público que não sabia de que aquele ato estava se realizando dentro do âmbito administrativo. Então, o administrador ele tem o dever de dar publicidade àquilo que ele faz, àquilo que ele decide, o seu direcionamento interno. Daí o princípio da publicidade. Eu até que fiz vejo uns livros importantes, se você quiser aprofundar em termos de direito constitucional, embora eu fale em direito administrativo, mas essa matéria tem a ver muito com o direito constitucional. Eu tenho uma obra aqui interessante, obra nova, de Alexandre de Moraes, né? É o Direito Constitucional Atualizado. E tem também Pedro Lenza, é um Direito Constitucional Esquematizado. Esse livro é um livro para concurso, um livro pensado em quem está fazendo concurso, aquele cidadão, aquele estudante que tem pouco tempo. Então, Pedro Lenza, claro que ele editou obras em todos os ramos do direito, no direito esquematizado. Você vai achar direito administrativo, processo civil, tributário, administrativo, agora também constitucional. Vale a pena você que está aí estudando e dar esse gás, né, em termos de aprendizado. O princípio da publicidade vem inserido aonde? Né? Ele está inserido no artigo 37 da Constituição Federal. Lá, pois, exige ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, ressalvadas as hipóteses do sigilo legal. Claro, há alguns atos que não podem ser publicados. Há o sigilo natural, um sigilo típico daquela questão. É claro que isso é exceção. A regra é a publicidade. Certo, pessoal? Vamos em frente. Conforme disposto no inciso 60, diz que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem isso, exigir tal conduta. Então, se você olhar no inciso 60 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 60, você vai deparar com essa restrição constitucional. Aí percebe-se que a publicidade ela tem limites, né? Não é total. Não há sigilo quando o interesse público assim define. Por exemplo, estiver em jogo a segurança pública, alguns atos que não podem dar publicidade, ou que o assunto a ser divulgado possa ofender a intimidade de determinada pessoa. Isso acontece bastante no direito de família, nos processos de direito de família, eles são naturalmente sigilosos. A publicidade é entre as partes. Não se publica processos no direito de família amplamente. Ok? Então, dê uma olhadinha. O inciso... vale a pena a gente pensar aqui, conjugar o inciso 60 com o artigo 5º, inciso 10, estabelecem serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização e danos morais. Como assim? Se o
o administrador, o gestor, infringir tais dispositivos, dando publicidade àquilo que não deve ser publicado, ele é responsabilizado. Há danos morais para isso. Todo advogado tem que saber destas hipóteses e situações, né? O interessante é que pode ocorrer conflito entre o direito individual ao sigilo, que protege a intimidade, e o outro direito, como a liberdade de opinião de imprensa. Essa questão da imprensa é uma questão polêmica, onde se fala liberdade de imprensa. O que o jornalista ele deve divulgar? Ele tem um sigilo inerente à profissão. A fonte ela é sigilosa. O repórter, ele não tem obrigação de divulgar a fonte. Isso é um preceito de natureza constitucional. Então, a solução para se resolver esse conflito, invocamos o princípio da proporcionalidade e exige a observância das regras da necessidade, adequação e proporcionalidade. Óbvio que no direito temos que sopesar tudo isso, sopesar a necessidade de tal publicidade, se é adequado, se é razoável, né? E a proporcionalidade da decisão. Obviamente que o direito ele alberga todas as hipóteses. Quem estuda sabe disso. O administrativo, constitucional e as áreas correlatas. É importante frisar que existe sigilo como medida fundamental, ao qual corresponde ao dever de sigilo. O ofício de profissão, como eu falei, ofício de profissão, nessa hipótese, o Código Penal tipifica como crime o fato de alguém, sem justa causa, revelar segredo de que tem em razão da função. Né? O sacerdote tem a proteção inviolável, é o segredo. O advogado, a conversa com o seu cliente é inviolável. Daí em diante. Esse princípio, ele alberga praticamente todo o direito, todas as áreas se pensa em publicidade do ato. Eu vou falar mais à frente um pouquinho sobre o inquérito policial. Ele é naturalmente um procedimento sigiloso. E isso às vezes há uma certa incompreensão nesse tocante. Agora eu vou aqui. Vale a pena você dar uma olhadinha na Lei 12.527 de 2011, a tal da LAI, Lei de Acesso à Informação. É uma lei de 2011, lá você tem que dar uma lida. Quem está fazendo concurso, necessariamente tem que dar uma olhada nessa lei. A LAI, Lei de Acesso à Informação. Especialmente, veja lá o artigo 31. Aqui podemos até mesmo falar daqueles sigilos de 100 anos aos agentes públicos. Os governos, os presidentes da República, eles decretam sigilo para pessoas da família, tá? Chegando até 100 anos. Isso é bem real e acontece constantemente. Qual a ideia desse sigilo de 100 anos? Ela é uma ideia, é controverso isso. Para proteger o cidadão ou ficar para a história? Se fala que essa proteção de 100 anos é para se livrar de eventual investigação, mas não podemos pensar por esse ângulo. Vamos pensar pelo lado histórico da coisa. Né? Se fala de que há 100 anos pode se rever a história de um fato ocorrido agora em 2022. Muito interessante essa questão dos 100 anos, né? Essa proteção de 100 anos. Vai lá, dá uma olhadinha na lei lá, na LAI, que você vai identificar lá. Veja também que o inciso ainda dentro da Constituição Federal,
o inciso 33 assegura o direito a todos de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular sob pena de responsabilidade do agente. Você tem direito a acesso às suas anotações que estão na administração pública, né? E deve combinar com o inciso 60, que garante o sigilo dos atos processuais quando necessário à defesa da intimidade. Está aqui a Lei 12.527. Estudante tem, todo concurseiro necessariamente tem que conhecer a lei. A lei ela é muito conhecida. Agora, aqui, voltando a falando em sigilo, proteção de sigilo, o artigo 20 do Código de Processo Penal fala sobre o inquérito policial. Veja o que diz o artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, o inquérito ele é naturalmente sigiloso. Obviamente que o advogado ele tem acesso às informações, mas ele não é público, não é publicado. Ok? E ainda, temos ainda uma figura muito interessante, é um remédio constitucional que se chama habeas data. Vale a pena dar uma olhadinha. O habeas data ele está no inciso 72 do artigo 5º, que assegura ao cidadão, assegura conhecimento das informações relativas à pessoa, do impetrante, constante registro dos bancos de dados, de entidades governamentais ou de caráter público. Se você tem um documento retido e você precisa ter informações desse documento e essa informação lhe é negada, você tem direito ao habeas data. Ok? E também, bem como também para retificação de dados, também se usa o habeas data. Essa retificação é quando não se prefira fazê-lo através de um processo legal. Então, você pode utilizar o habeas data para assegurar acesso às informações e também a retificação de dados na administração pública. E também, além do habeas data, você ainda tem um outro remédio constitucional, que é o mandado de segurança. O mandado de segurança ele protege o direito líquido e certo, e ele está respaldado pela Lei 12.016 de 2009. A gente fala a nova lei do mandado de segurança, que não é tão nova assim. Vale a pena você dar uma olhada nessa nova lei de 2009. Ainda prosseguindo, falando acerca dos preceitos constitucionais, publicidade, o inciso 34 da Constituição Federal, do artigo 5º, que é o tal do direito de petição e obtenção de certidões em repartições públicas. Dê uma olhadinha lá. E o direito de expedição de certidão disciplinado pela Lei 9.051/95. São preceitos legais que vale a pena você dar uma olhada se você está estudando, especialmente os concurseiros. Então, você não pode deixar de ver isso. Temos também ainda a Lei 9.784, que é a lei que exige a divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvados a hipótese de sigilo, como já falei. Essa lei 9.784 é importante, que ela rege a atuação na administração pública. Veja que tudo que se fala aqui é importante. Você estudante, você que está se preparando para concurso, além desse bate-papo aqui, você tem que cotejar com a legislação, procurar a legislação. Ok? Por fim, eu vou aqui falar um pouquinho sobre a Lei Complementar 131 de 2009, que fala acerca da transparência da gestão fiscal, exigindo a participação popular e realização de audiências públicas. Todo gestor, prefeito, governador, presidente,
tem que disponibilizar para a sociedade. Na verdade, na prática não é bem assim, mas pela lei tem que se disponibilizar qual que é a sua pretensão de gastos, informar para a sociedade o que vai gastar, quanto ele vai gastar. Tá na lei, tem a lei complementar que diz isso, a 131 de 2009, é clara. E temos também, por fim aqui, a lei complementar 101 de 2000, é a famosa lei de responsabilidade fiscal. Vale a pena você dar uma olhada nesta lei, que não é bem lei, é uma lei complementar 101 de 2000. Pessoal, o tema ele é interessante, o tema ele é extenso, foram 20 minutos de conversa. Espero que você goste. Se você gostou, inscreva no meu canal. Vamos ampliar o canal. Eu preciso de você, com certeza, para ampliar esse canal. Voltarei em breve com mais um princípio igualmente importante. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.